Olá, gente. Mais uma vez estamos aqui no Pra Que Contabilidade, nosso programa que realmente vem a nos trazer assim grandes convidados e convidadas que venham a brilhantar, como eu sempre digo, o nosso programa. E não poderia deixar de trazer mais uma advogada, doutora Débora, que irá fazer as suas apresentações, que agradeço pela sua presença, pelo convite que nós fizemos, a agenda cheia, e que seja bem-vinda, doutora. Em primeiro lugar, agradeço. Me sinto muito honrada aqui em poder fazer parte desse seu projeto, desse canal, que é muito esclarecedor, acho que para o público em geral, né? E fazendo uma breve Sim, apresentação, sim, por favor. meu nome é Débora Ribeiro, eu sou advogada, já tenho uma longa estrada aí de advocacia pela frente. Não vou nem mencionar o tempo que eu sou formada para não revelar minha Mas conte a sua idade. história, né? Por Eu sou a favor. primeira advogada da família. Ótimo. Desde quando eu me formei, eu sempre trabalhei com a questão criminal. Ok. Sou advogada do crime, sobretudo nos crimes tributários, que é sobre o assunto que a gente vai falar aqui hoje. E também eu sou pós-graduada em Direito Penal Econômico e Europeu. Faço parte também de alguns coletivos, né, sociais. Sou especialista também em direito das mulheres e em direito antidiscriminatório. Ok. Bem amplo. A É gente, muito bom, muito bom. o advogado, eu acho que, não só o advogado, mas eu acho que toda a profissão, a gente sempre tem que estar ali em contínuo estudo, conhecimento, porque principalmente, né, nós aqui que tratamos com legislações, então é muito importante que o nosso aprimoramento profissional seja contínuo, para não Ah, ficar perfeito. ultrapassado. Tá ótimo, né? E isso vem desde pequena, que já tinha esse engajamento, essa caída, essa queda pela área, pelo estudo, ou foi no colegial que foi pegando gosto do direito, só aconteceu? Olha, Já que Nilton, foi a primeira pessoa da família a ter essa formação acadêmica. a advocacia, ela foi uma oportunidade que acabou surgindo no meu caminho. Eu confesso que eu não imaginava que eu faria uma faculdade de direito, até mesmo porque eu tive uma infância muito pobre, muito cheia de limitações, Sim. mas aí eu fui aproveitando as oportunidades que a vida foi me oferecendo, acabei entrando para trabalhar no escritório de advocacia e lá eu fiquei. Né? Minha história do direito é muito longa. Certo. Eu fiz faculdade lá, fazia faculdade, fazia estágio. Depois eu me formei, saí, montei meu próprio escritório e depois eu voltei para esse escritório como sócia Ah, que ótimo. numa outra pegada, né? Para ajudar ali e contribuir com a equipe dos advogados. Então Que é uma bom, já vem história. uma outra situação, né? Sim, eu Que já bacana. voltei para trabalhar com eles numa outra condição. E aí Ah, também eu tive a oportunidade de conhecer as outras áreas do direito, até mesmo porque lá, enquanto eu estava lá, eu só trabalhei na área criminal. E depois, quando eu retornei para esse escritório, ele já estava especializado, né, na questão dos crimes tributários, crimes econômicos, e foi essa área que eu me consolidei como profissional uhum, e estou trabalhando, não estou mais nesse escritório, hoje eu trabalho certo. de forma autônoma, mas é uma área que eu me consolidei e é uma área que eu gosto muito de atuar, embora seja o direito penal, porque às vezes as pessoas perguntam: nossa, mas você é tão calma, você trabalha no crime, né? Uhum, O crime tem várias nuances, né? Tem os crimes relativamente contra a vida, contra o patrimônio, e tem mais essa questão dos crimes mais voltados para a economia e sim, os crimes voltados para a área tributária, que é o intitulado de crimes tributários. ok. É, e com essa deixa toda, né, doutora, recebemos aqui algumas perguntas aqui e vamos ver se a senhora pode nos auxiliar, como todos os que estão nos assistindo. Doutora, como podemos resumir o crime tributário, suas penalidades, prescrições para aquele pequeno empresário e quais as dicas para não cair nessa cilada?
É uma pergunta Pois interessante, é. extensa, e eu vou tentar fragmentar para poder melhor responder, Ok. responder da melhor forma possível. Na verdade, o que que é um crime tributário? O crime tributário é um crime muito comum. São aqueles crimes que a gente sempre ouve falar nos noticiários brasileiros, que ele engloba basicamente uma sonegação fiscal, uma evasão de divisa, é, uma fraude, né? Esses são os mais comuns, né? Uhum. Depois a gente entra numa outra seara, que é a lavagem de dinheiro, as outras coisas muito um pouco mais complexas, mas o mais comum e o que a grande maioria das pessoas acabam fazendo, depois eu vou citar alguns exemplos e as pessoas Propositadamente, vão muitas vezes, né? vão se identificar, é a sonegação fiscal e a fraude. Esses Ok. são os mais comuns. Muitas vezes as pessoas elas acabam cometendo esse crime sem ter a má fé, sem saber, porque a nossa legislação, ela, até mesmo pela nossa carga tributária ser uma carga tributária muito alta, ser uma legislação muito complexa, e às vezes o pequeno empresário e até o grande empresário mesmo tem esse desconhecimento, eles acabam incorrendo nessas condutas criminais, né? Certo. Seja fazendo algum tipo de uma sonegação, uma fraude, uma evasão de divisa, enfim, que mais lá na frente eu vou explicar Ilustrar. direitinho. Mas esses crimes, eles estão elencados numa lei que é bem conhecida, eu acho que até mesmo para você, que é Uhum. contador, que é a Lei 8.137, de 91. Isso, de 90, desculpa. 90. E essa lei, ela trata cada conduta, cada ação ou omissão dentro desse crime, tá? Perfeito. E só fazendo um adendo para concluir a minha resposta, dentro desses crimes também, a gente também tem a questão que o empresário, ele provavelmente, alguns fazem porque realmente tem essa vontade, que é a apropriação indébita, né? Sim. Apropriação indébita previdenciária, que ele paga o funcionário, ele recolhe aquele Não valor e repassa. ele não repassa isso aos cofres públicos, porque a característica principal dos crimes tributários, quem que é a vítima? A vítima é o cofre público, é o Estado, Uhum. porque o empresário, ele deixa de recolher aquele valor para o erário e o erário acaba deixando de fazer aquelas ações e atividades para as pessoas que fazem a contribuição dos seus impostos. Até também existe assim uma situação que aconteceu agora, né, que tá nos noticiários, a própria Previdência que estão recolhendo valores dos professores e que os mesmos não estão sendo repassados. E eles só se deram conta agora quando foram certificar do quanto que eles haviam na, na sua conta e realmente não foi colocado nada. Ou seja, está sendo retido na sua folha de pagamento, mas não está sendo repassado. E quem está fazendo isso é o próprio INSS. Então as pessoas não entendem. Falei, poxa, se vocês que estão fazendo a lei, que mandam prender, são as próprias pessoas que estão julgando, como que nós vamos. Quando nós vamos seremos, né, aliás, poupados e saber que nós estamos sendo, de fato, alguém está vendo para nós, porque até então nada disso está acontecendo. Né? Isso é uma coisa muito complexa, tá bem difícil, né? É um assunto da vez, né? Propriamente dito, né? Esse é um caso bem É complicado, bem bem complicado que eles vão complexo. resolver porque caiu na mídia e vão dar Sim, um jeito de estar resolvendo essa história, né? sim. Aí existe uma outra questão. Quem pode ser penalizado pelo crime tributário? O crime tributário, até mesmo pela sua natureza, ele pode ser praticado pela pessoa física, Uhum, né? O pequeno empresário, o MEI, e também a pessoa jurídica, que é o CNPJ. Então, pode ser o certo. pequeno, médio, o grande e as multinacionais. Atualmente, né, agora com a tecnologia que nós temos, todas as informações são em full time,
É muito mais fácil você pegar agora o pequenininho, porque há um tempo atrás, antes da internet, da velocidade das informações, quem antes ficava apenas no radar da Receita Federal eram as grandes empresas, né? As Certo. grandes arrecadações. Mas com a internet e a velocidade das informações, que hoje em dia, num só clique, você acaba verificando quem está pagando, quem não está. Então, o pequeno também ele pode ser pego, pelo, como as pessoas falam, também pelo leão, né? Mas no Sim, caso não é o leão, né? O pequeno ele tá. pode ser pego nessa atuação aí. Então, os atores são os empresários, né? Os donos de empresa, os funcionários desse empresário também, eles podem ser, sim, investigados pelo crime, na medida em que, se eles tinham algum cargo de responsabilidade para isso, isso geralmente recai sobre os diretores, sobre os gerentes, sobre a pessoa responsável pelo departamento financeiro, aquele responsável pelo pagamento daquele tributo. Então, são todos esses atores que podem ser investigados, obviamente, dentro de suas Assim, responsabilidades. e existem casos até que chega à presidência, né? Sim, Em casos sim. multinacionais que isso acontece, né? Geralmente, no caso de uma multinacional, eles vão mirar primeiro na direção geral, na presidência, nos vice-presidentes, e aí depois Vai caindo a escala. conforme vai fazendo uma apuração melhor, né, no grau de responsabilidade, eles vão chegar na pessoa que seria a mais certeira, né, e a maior responsável para isso. Entendi. E é importante que essas empresas elas fiquem atentas a isso, porque a pena do crime é uma pena alta, tá? É uma pena de 2 a 5 anos em empresas privadas e de 1 a 4 anos em empresas públicas. Eu estou falando de uma forma bem Uhum. assim superficial. Ok, Tá? Mas entendi. é importante, fora a penalidade de uma prisão, temos a aplicação de multa, a empresa ela pode ter a sua mercadoria retida, pode ter os seus bens apreendidos, né? E até numa última Distância. instância, ela pode ser fechada, porque ela não vai conseguir sobreviver à violência de um processo penal. Porque antes de nascer um processo penal para apurar o crime tributário, a empresa ela já foi investigada anteriormente na esfera administrativa, que aí entram os colegas Ah, sim. tributaristas, os Ok. contadores, né, que depois eu vou falar um pouquinho mais, mas antes do criminal vem a esfera tributária, que é tão importante também para que a empresa ela faça sua defesa adequada, tenha um suporte necessário para que isso não respingue numa representação fiscal para fins penais, que aí sim será a investigação de um crime tributário. Perfeito. E aqui seguindo nessa esse item, o que fazer na minha empresa se ela cometer algum crime tributário? Tá? Isso vai completar um pouquinho o que eu É, falei. Você tem que ter uma equipe bem assessorada, né? Então, o empresário, ele tem que, o que que ele faz para ele cometer esse crime? Ele tem que ter um mínimo de conhecimento, seja ele pequeno ou grande, ele é tem que, crime. é crime. Mas ele tem que ter um mínimo de conhecimento sobre a legislação, ele tem que ter um controle financeiro sobre a sua empresa, seja ela pequena, média, grande, se for uma multinacional, ela vai ter um departamento específico para isso, e também tem que ter um contador de confiança, que aí eu acho que é aí onde entra o seu Uhum. Sim, trabalho, sim. né? E resumindo, o que que a empresa ela precisa saber? Ela precisa saber o regime tributário adequado que ela tem que se enquadrar, ela precisa recolher os impostos em dia, ela precisa ter cuidado com o famoso caixa 2 e, Sim. sobretudo, estar muito bem assessorada na figura de um contador ou um escritório de contabilidade que saiba exatamente o que está fazendo. Uhum. O que eu percebo também, né, doutora, é que algumas pessoas, algumas empresas que me procuram no escritório, que sempre comentam, né, que eu tive aqui um contato de um advogado que se intitulou, né, por um conhecedor da área e etc e tal, para mim não cair
evitar algum tipo de crime, sonegações, etc. Mas me disse que que eu nem deveria pagar um determinado imposto X, né? Eu disse a ele, olha, eu não acredito nisso, né? Porque ele está tendo uma opinião, na minha modesta opinião também, equivocada, no sentido de que, eu devo faturar, devo prestar meu serviço, tirar minha nota, bonitinho, mas eu não tenho obrigação de pagar os impostos porque eu acho que é isso, isso, isso. Se é achismo ou coisa do gênero. O que normalmente nós alertamos é que para esse empresário, né, que o profissional eventualmente deve estar equivocado em alguma informação, que ele deveria realmente, nós passamos a informação oposta, que realmente não é, a gente tem que acompanhar a lei. Se eventualmente a lei mudar, se está errado ou coisas do gênero, nós saberemos a informação juntamente com o advogado que a parceria vai existir e dali você vai ter todo o amparo para poder as coisas darem certo. E aí essa pessoa realmente descartou, né, aquela conversa e depois descobriu-se que nada mais era do que um escritório que não tinha formação nenhuma, né, na linha de advocacia, e que alguém havia convidado, alguém leu em algum momento na internet ou coisas do gênero que não deveria pagar, porque você não é obrigado, ou seja, não foi a fundo do que fato é. Então, é onde quem tem a credibilidade no ramo, né, seja nós, contadores, ou os próprios advogados, é que realmente podem dar esse amparo e realmente bater o pé dizendo, olha, o caminho é esse. Não tem como fugir disso. Então, a sonegação é crime, sim. Se você não, eventualmente, no popular, se você não andar na linha, você vai ter problemas. É isso que muitas vezes acontece e esses contatos no escritório, né? Sim, e só um adendo aqui, não existe, gente, almoço grátis, não existe É exatamente facilidade, isso, né? não, então é sempre importante procurar um advogado de confiança, um contador também, porque assim, é óbvio que se tem uma discussão de uma tributação, de um imposto X e um imposto Y, quem vai te dar a melhor orientação é o contador e o advogado, porque essa parceria, eu costumo fazer a relação assim, médico e anestesista. Você não vai fazer uma cirurgia da sua cabeça sem tomar uma anestesia. E a mesma coisa, um advogado seja ele da área tributária, seja ele da área que trabalha com crimes tributários, ele sempre vai precisar do suporte do contador, até mesmo porque se acontecer alguma coisa, se o contador fizer alguma coisa fora, né, ele também é responsável por aquilo. Perfeito. É o que realmente eu prezo e sempre digo, né, para todos, né? E existe assim, quem poderia julgar esses crimes? Ou quem julga esses crimes? Na verdade, depende muito da natureza da infração que a gente fala, né? Se o órgão, o ente público que deixou de receber aquela arrecadação for o Estado, aí a competência desse julgamento vai ser a Justiça Estadual. Certo. Eles vão ser apurados, primeiramente, na delegacia fazendária, né, que cuida dos crimes contra a fazenda, são essa tributação estadual, e depois isso vai para um juiz estadual. Se o órgão que foi prejudicado foi o órgão federal, a União, aí a competência para julgar e fazer a investigação é a Polícia Federal e a Justiça Federal. Certo. Que aí englobam os impostos, né, de INSS, Fundo de Garantia, apropriação indébita, previdenciária, próprio INSS, né, INSS. Então aí a competência vai ser da Justiça Federal. Ok. E existe aqui uma outra pergunta, né? Como interrompo a prescrição fiscal? Preciso de um advogado? Sim. Sem dúvida, né? O advogado, ele é essencial à justiça, né? Para tudo que você receber de intimação, de qualquer notificação, não vá resolver sozinho, gente. Por mais que você
pense, Tem eu um não... QI elevado, um conhecimento Não tenho nada a ver vasto. com isso e não sei o quê. Procure um advogado. Aham, Nunca faça nada sozinho. Procure um profissional, procure um contador, procure alguém especializado no assunto. Não tente resolver sozinho. No crime tributário, existem algumas nuances, porque é um assunto complexo. Então, assim, eu posso dizer que existem 3 possibilidades neste caso. Existe o caso da extinção, né, da ação, de tudo, né, para com sim. aquilo, se a pessoa pagar esse débito tributário antes do recebimento da denúncia. Como, por exemplo, ela está sendo investigada, né, porque ela sonegou, deixou de pagar o ICMS num valor X. Ela tem essa possibilidade de fazer o pagamento integral e isso vai extinguir esse processo, Certo. tá? Existe também a possibilidade de suspensão, né? Ai, vamos suspender essa investigação ou suspender a ação penal, porque isso pode tanto ficar em sede de inquérito, que ainda vão colher e refazer a responsabilidade dos responsáveis, ou já no processo, quando já tem os responsáveis, e você vai apurar se aquela conduta está correta, se não está, se a pessoa agiu com má fé, se não agiu, ou se tem alguma excludente da culpabilidade dela, Ok. tá? Aí, nesse caso, ela tem que aderir a algum programa do governo, como, por exemplo, Refis, algum parcelamento, né? Uhum. Que os órgãos, eles geralmente, Sempre eu não sei como existem, né? tá, mas eu sei que sempre Sempre tem, existem. né? Por isso que também é importante a figura do contador, porque Claro, o claro. contador, ele sempre acaba orientando, olha, vai sair o Refis, estou sabendo que vai sair tal data. Aí a empresa aguarda, saindo aquilo, ela vai obedecer aqueles critérios, ela vai parcelar isso em suaves prestações, enquanto ela está pagando em dia, aquela acusação fica suspensa. É, Obviamente, se ela deixar de pagar, o fisco vai informar a justiça e o processo vai voltar a andar, que isso também acontece, tá? sim. E no caso da responsabilização mesmo, que é a prescrição, que a prescrição, para quem não sabe, digamos, caducou o direito, Uhum. né? Passou o tempo, o Estado não pode mais fazer isso, e não, a Não pessoa pode fazer a cobrança. não pode fazer a cobrança. Na questão criminal, é diferente, tá? Não é que o Estado não vai fazer a cobrança, porque a empresa antes já respondeu administrativamente. Ela respondeu, não pagou, então agora você vai responder pelo crime que você cometeu. A Seria mandado para uma outra esfera? e Seria sai isso? da esfera Uhum. administrativa, a pessoa vai ser cobrada isso judicialmente, mas aqui a gente está falando da questão criminal. Sim. Ela vai ser responsabilizada criminalmente, tá? Então, no crime, se ela pagar, o crime extingue, Cessa, cessa. Se ela fizer um parcelamento, esse crime vai ficar suspenso. suspenso até a quitação. Ou também tem a questão da prescrição, só que a prescrição vai começar a correr, que é o tempo que o Estado tem de agir contra aquela pessoa para investigar, passar pelo juiz e o juiz sentenciar numa pena, né? Essa prescrição ela é calculada só quando termina o procedimento administrativo. Tá? Uhum. Então, eles atuam meio que para e passo. Terminou o administrativo, começa o Já vai. criminal. Então, a partir daí que vai começar a correr o tempo, né? Que o Estado tem de ir atrás daquela pessoa. E isso, como é muito complexo nesses casos, só um advogado analisando caso a caso que pode avaliar qual é o tempo, né, que aquele processo vai durar e o tempo da prescrição daquele caso. Houve até assim, né? Talvez uma memória que você saiba, que quando houve uma mudança de governo, né, de presidentes, não agora, mas anteriormente, que o presidente ele acabou dando uma anistia para quem havia débitos até 15 mil reais. Por que ele disse isso? Então você não precisa pagar. Porque a mão de obra de um oficial de justiça, processos administrativos, documentais, pessoas, deslocamentos físicos e etc., não compensava, mesmo que até aquele valor, que as pessoas dessem a sequência, porque existiam milhares de valores de processos até aquele limite. Então, sairia muito mais barato você não ter essas pessoas para fazer todo esse trâmite do que simplesmente dar anistia para aquelas pessoas. Então, assim o fez.
foi dada anistia porque a mão de obra estava muito além do próprio valor que seria esses 15 mil excedentes. E aí o que ocorreu? Que o brasileiro tem muito disso, né? Eu vou aguardar as próximas eleições, porque quem sabe como foi a mesma pessoa que fez isso e conseguiu a reeleição agora, ela possa seguir pelo mesmo caminho, né? Acabou não acontecendo, e a pessoa tem que pagar a dívida, não vai ter por onde correr. E nesse caso, ela está cometendo esse crime, né? Não tem como ser diferente disso. Então, isso foi uma ilustração que me veio à mente agora, porque as pessoas acham que aconteceu lá atrás, eu acho que vai acontecer aqui também. A anistia mudou qualquer situação, vão nos dar anistia. Existem projetos agora bancários que vão, fugindo um pouquinho da sua área, que vão também, perdão de dívida, etc. e tal. Não, você não está com a dívida quitada, você está junto ao seu devedor, né? Mas você ainda vai responder caso você tenha problemas, etc. Acredito que não esteja falando nada de nenhuma bobagem, né, doutor? Não, não. Que isso acontece muito, né? Essa questão da anistia foi mesmo um momento específico que nós tivemos na nossa economia. Pode ser que tenha, sim, mas a gente não sabe. Não sabe. Né? As pessoas que foram beneficiadas foram as pessoas daquele marco, daquela época. Né? Hoje eu não posso rememorar aqueles fatos passados. Então, hoje, quem deve hoje, seja pouco, seja muito, o que eu indico, e aliás, e o que eu sugiro é que a pessoa procure uma forma de fazer algum parcelamento, alguma coisa, de fazer, né, os seus acertos, né? Que eu sei que agora o governo está propiciando algumas formas que as pessoas elas procurem ficar em dia com as suas dívidas. Certo. Não só as pessoas físicas, mas eu acho que também isso vai ser também para as pessoas jurídicas. Então é interessante que elas procurem regularizar essas dívidas, porque quando você está com a sua dívida regularizada, você consegue pegar empréstimo, você consegue participar em programas de governo, né? São N coisas. E isso é bem melhor do que ficar esperando, hipoteticamente, algum milagre acontecer. Que não ocorre, né? Entendi. Sim. Doutora, tem aqui Edmar, de Foz do Iguaçu, pergunta: participo de uma sociedade com um conhecido, mas ele acabou sumindo. Não consigo localizá-lo, nem nas redes sociais, endereços, parentes, etc. Nossa relação acabou quando ele fez empréstimo bancário, compras em nome da empresa e depois sumiu. Como devo proceder? Tá. Essa é uma pergunta que, na verdade, o cunho dela eu acho que não está muito mais voltado para a questão tributária, crime, né? Para o crime. Ele é um devedor. Ele é um devedor. Ele vai assumir situações por ser sócio da empresa. Sim. É isso que acho que ele quis dizer. Ele vai assumir, sim, porque dependendo da natureza da empresa, ele vai responder solidariamente também, né? Qual é a orientação que eu dou para ele? Para ele procurar um contador, para o contador verificar a exclusão desse sócio, como que faz para tirar, ou ele sair da sociedade, ou tirar o sócio, e fazer um boletim de ocorrência, que é importante, só para registro, e tentar localizar e notificar esse sócio da compra que ele fez em nome da empresa e sumiu, até mesmo para se resguardar numa futura ação civil, de cobrança, enfim. Mas as responsabilidades assumidas enquanto sócio da empresa, ele sozinho ou ele com o sócio, ele vai ter que... Vai responder. Vai responder. Independente, salvo ele consiga provar que esse sócio eventualmente fez aquelas aquisições sem anuência do mesmo, mas se a gente pegar um gancho a nível de banco, por exemplo, embora o contrato esteja lá no contrato social, né, aí já entra na minha área, que se eles estão predestinados à assinatura em conjunto, etc., e na hora do banco, o gerente, por algum motivo, se ele não percebeu. E na época, eu digo assim, na época que assinavam um cheque, né? Sim. Com conjunto, os dois, né? em conjunto. E o banco lá tem uma informação, um formulário próprio, onde quem vai assinar o cheque, quem pode, quem tem o direito, né? Quem tem o poder. Não, só o sócio 1. Se o banco fez isso, eventualmente, um advogado pode
contestar com toda habilidade e pode ter um ganho de causa para puxar aquela responsabilidade, jogar aquela responsabilidade no banco, como também as dívidas com que foram assumidas com um sócio apenas, passar para que ele resolva. Ou seja, embora no contrato nós dois assinamos, e lá está muito claro, só podemos fazer negócios com a anuência de ambos. Mas se qualquer órgão financeiro ou coisa do gênero autorizou e liberou para que um deles assinasse sem a minha anuência do segundo, a responsabilidade pode ser votada tudo para aquele órgão. Sim. Estou correto? Sim. Aí ele vai conseguir se eximir dessa responsabilidade. Nesse aspecto Isso, apenas, nesse né? aspecto, Tá. com essas condições. E aí vai ser problema da entidade que não tomou o devido cuidado para fazer esse empréstimo. Ok, porque isso é só um detalhe, isso é meio comum acontecer, né? Acontece. As pessoas Ou se for não o prestam caso, muita atenção. isso, o outro sócio falsificou a assinatura, Sim. tudo isso pode ser discutido judicialmente, Ok. né, com a figura de um advogado, mas é possível sim eximir e tirar ele da responsabilidade desde que com essas questões. Então, cada Perfeito. caso É um caso, como a gente sempre diz. E também, assim, o Flávio, aqui de São Paulo, não falo o bairro. Doutor, emprestei... Ai, meu Deus. Emprestei meu nome para minha enteada, acabou não pagando a dívida, porque perdeu emprego, etc. Estou com o nome no Serasa, a prescrição de 5 anos está finalizando. Terei problemas futuros? Vai aparecer em algum outro local, se pesquisar em banco, empresa? Quero abrir meu próprio negócio e no final eu falar, não sou criminoso. Problema, fui ajudar e acabei sendo prejudicado. Olha, Flávio, na questão criminal, nesse tipo de problema você também não vai responder. Aqui é muito mais uma questão de cobrança civil, que seu nome vai ficar nos órgãos de proteção, né, de crédito, mas com relação para abrir uma empresa, eu acredito que não tenha problemas, Não tem, né? não. É isso aí, eu vou dar um Na questão criminal não tem problema. Hoje, nós temos muitos problemas de pessoas que emprestam o nome e a conta para fazer Pix. Sim. Ah, é aquele dinheiro fácil, eu vou te emprestar a conta, você faz um Pix. Aí sim é um problema, porque você está cedendo a sua conta, não é o caso dele, obviamente, mas é só um recorte que é importante. Que fizeram e eu vou pagar. Uma coisa importante para bem claro. falar que as pessoas elas emprestam, me empresta o seu Pix para fazer um depósito e você não sabe a procedência desse dinheiro. Se for um dinheiro decorrente de crime, você vai ser coautor, né? E você vai responder criminalmente neste caso, que não é o caso dele. O vulgo, podemos dizer assim, o laranja? Sim, o laranja. O laranja responde. E até mesmo o banco, hoje em dia, o sistema bancário, ele está bem alerta. Geralmente, uma conta que não tem muita movimentação e começa a entrar muito dinheiro, o banco vai notificar aquele correntista para que ele explique o que está acontecendo. E se ele não explicar, a conta é meio que banida, alguma coisa nesse sentido. Okay. E também ele vai notificar os órgãos policiais, judiciais, e essa pessoa pode responder criminalmente. É suspeita, né? É operação suspeita. Entendi. Agora temos aqui o Diógenes, que é da Bahia. Doutor, abri um pequeno mercado, tenho 8 funcionários, não consigo fazer os recolhimentos dos mesmos, não quero fechar as portas, estou pagando os débitos parcelados, os bancos estão exigindo muitas coisas para liberar o empréstimo. Desse jeito, vou ficar devendo para a Receita e etc. órgãos, né? Tem alguma saída para amenizar o meu problema? Bem, eu sugeriria a ele primeiro pagar os impostos, porque senão ele vai ter um problema pior, né? Sim. Porque como ele já disse, ele está falando que ele não está recolhendo as contribuições. Na parte fiscal e muito menos a trabalhista também, né? Qual que seria se nós tivermos que avaliar ou apontar, eu tenho que pagar algo. Primeiro eu vou para a trabalhista ou eu vou para o federal? Primeiro o trabalhista, depois o federal. Ok, não esquecendo, né? Assim, primeiro ele tem que pagar os funcionários, porque senão a empresa dele não vai operar, certo, né? Então, e nunca deixar os impostos em atraso. Se começou a atrasar,
converse com o seu contador para que ele veja se é Sim. possível já fazer esse parcelamento prévio ou se tem a notícia de que vai sair algum parcelamento, né, dos órgãos fiscalizatórios, porque se ele não pagar o imposto, seja o trabalhista ou o imposto mesmo das incidências das operações comerciais que ele fizer, ele vai ter um grande problema, porque além dele ser notificado, a empresa dele vai sofrer uma autuação, ele vai estar incorrendo em crime de sonegação fiscal, porque não pagou os impostos, e o crime de apropriação indébita previdenciária, Também. e vai estar a longo prazo prejudicando muitos funcionários, porque lá na frente, quando alguém for pleitear a aposentadoria, não vai ter esse recolhimento. Recolhido, né? Então, o que ele tem que fazer primeiro? Deixa o banco por último, negocia depois, né? Eu sei que é importante para o giro do negócio, né? Mas ele tem que manter essa saúde da empresa, pelo menos no âmbito fiscal, em ordem, porque senão ele vai ter não só um problema de fechamento de empresa, ele pode ser preso a longo prazo. Que eu complemento, né, Diógenes, dizendo que realmente os parcelamentos são absolutamente possíveis, eles estão totalmente abertos para que isso ocorra, e o número de parcelas foram muito generosas no sentido da quitação de quem quer o fazê-lo, né? Então, que ele não abandone. Eu também concordo. Se nós tivermos que linkar alguns, o que é de maior importância, eu realmente iria para a trabalhista na questão federal, e aos poucos vão sendo resolvidos, e sem dúvida nenhuma, né? E, particularmente para fechar, né? Aqui a Raquel de Guarulhos, na verdade, acho que essa é para mim, doutora. Newton, você comentou sobre PIX, né? Parece uma coisa aqui. Sou obrigado a declarar o PIX recebido de aluguel? Aí, no caso, eu vou tomar a liberdade de responder, né? Eu diria que sim, porque tais valores eles são tributáveis. Realmente ela vai ter que declarar esse recebíveis, né? Para a Receita Federal, quando for fazer o imposto de renda. Se eventualmente ultrapassar o limite que é dado, faz o carnê-leão, mas para muita gente isso é uma linguagem um pouco mais complexa. Então eu digo que procure um contador, que é a melhor pessoa para poder auxiliá-lo, né? De qualquer maneira. Doutora, infelizmente nós temos que finalizar a entrevista, porque realmente ela foi muito, né, esclarecedora, foi uma delícia estar conversando aqui. Agradeço a oportunidade e ter recebido, feito o convite para ti e ter dado de imediato o seu ok nessa participação, e gostaria sim que fizesse as suas palavras finais, o seu contato no Instagram, embora nós vamos colocá-lo aqui no final do programa, para que as pessoas, eventualmente com algum tipo de dúvida, né, na sua área específica, possa fazer o contato contigo e assim ser mais esclarecedora diretamente nas questões individuais. Sim. Fica aqui todo o meu agradecimento mais uma vez. Eu agradeço mais uma vez o convite, a acolhida. Eu acho importante esse debate, né? Porque a gente foge um pouco aqui da tecnicidade. A gente faz um bate-papo e as pessoas, aqueles que tiverem, obviamente, alguma dúvida um pouco mais, né, complexa, pode escrever lá no canal do YouTube, que eu estarei prontamente, vou deixar meu Instagram no final e prontamente responderei com o maior prazer, né? Eu agradeço o espaço, Newton, tá de parabéns por esse projeto. Eu acho muito importante que as pessoas procurem sempre profissionais dentro de suas áreas, né? Porque aí você diminui o problema, né, que você possa vir a ter. Isso se aplica a contador, né? Nosso amigo Newton, especialista no assunto, se aplica ao advogado e qualquer outro tipo de profissional, né? Eu fico à disposição para eventuais esclarecimentos e eu vou deixar meu Instagram aqui, que eu também vou vender o meu peixe. Sem dúvida. Pode falar, meu Instagram é Débora Ribeiro, _ADV. Então, para dúvidas, qualquer tipo de esclarecimento, eu fico à disposição de vocês e muito obrigada. Obrigado a você. Gente, mais uma vez, finalizando o programa, Pra que contabilidade? Até uma próxima. Muito bom, né?